Seja bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Eu sou a Mariana, nutricionista, e aqui nós discutiremos como você pode emagrecer comendo de tudo. Então, quando a gente começa a ver que tem essa ligação muito emocional, quando eu tô triste eu quero comer mais doce, quando eu tô me sentindo assim eu quero comer doce, é importante a gente entender o que está acontecendo naquele momento, fazer uma autoanálise. Peraí, por que eu tô querendo comer esse doce? O que está acontecendo aqui? Ao invés de se privar, de falar, não, eu tô proibida, você entender o processo que você está passando naquele momento. A partir do momento que você se entende dentro desse processo, né, por que você está querendo comer um doce, aí você toma uma decisão mais consciente, né? Você acaba fazendo com que aquele alimento não digamos assim, não te manipule, mas que você passe a ter mais controle sobre o alimento. É interessante, teve uma certa vez que eu ouvi um relato, né, de uma paciente minha sobre a questão do doce. Ela gosta muito de doce. E aí, ela me falou um dia, a gente estava fazendo tratamento, um mês já, e ela falou assim, Mari, tem umas 2 semanas que tem uma Nutella dentro da minha geladeira e eu nem lembrava dessa Nutella. Ela nem lembrava. E é difícil a gente esquecer, né? Quando a gente tem esse vício pelo doce, a gente esquecer que tem um alimento, principalmente quando a gente gosta muito. Mas quando a gente começa a fazer esse desligamento emocional, desligar, né, emocionalmente do doce, da comida, acontece isso. A gente vai esquecendo, né, do alimento que está lá no armário, do doce que está no armário, porque aquele alimento ele deixa de ser o centro para as suas necessidades emocionais e você acaba buscando e encontrando outras formas de lidar com aquelas situações em que muitas das vezes a gente vivencia. Então é interessante a gente entender esse processo emocional também que existe, né, com o doce e não se privar. É lógico que existem situações em que o doce traz uma lembrança. Por exemplo, eu tenho uma paciente também que certa vez ela me relatou, eu não consigo retirar o doce após a minha sobremesa, né? Não consigo tirar o doce após o almoço. Porque isso remetia para ela a questão de que uma lembrança que o pai dela sempre dava, né, um doce depois do almoço. E aí ela já tinha perdido o seu pai e comer aquele doce após o almoço trazia nessa lembrança do pai, né, dela. Então assim, o doce ele também tem essas questões, né, carrega essas lembranças. E aí muitas das vezes a gente retirar, né, se proibir, a gente acaba trazendo mais transtornos. Então a gente encontrar esse equilíbrio. Peraí, então a gente pode comer um doce após o almoço, dá para comer uma sobremesa? Dá, se a gente, né, fazer uma alimentação ali mais balanceada, né, ter esse espaço no nosso estômago para o doce, não deixar que o doce, a gente, por exemplo, né, coma a mais já na nossa refeição e aí o nosso estômago dilate a mais para caber aquele doce. A gente saber, né, qual o limite saudável da quantidade de doce que a gente pode comer dentro do nosso dia diário, não simplesmente um doce. Não é a gente pegar um doce isolado e dizer que aquele doce vai nos engordar. Dentro de um contexto, né, da nossa alimentação diária, mensal, semanal e mensal. Não é simplesmente um dia que faz com que a gente ganhe peso, né? Todo um contexto ali da nossa rotina diariamente, da nossa alimentação, né? Então, algumas pessoas acabam retirando esse doce, acreditando que vai emagrecer. Muitas das vezes consegue perder peso porque está, né, diminuindo as suas quantidades de energia que ela está de calorias que ela está absorvendo, tendo um gasto maior, às vezes fazendo uma atividade física, e aí ela consegue emagrecer. Só que ela não aprende a colocar esse doce de maneira saudável, né, dentro de um contexto saudável. E aí ela vai ficar repetindo o ciclo, onde ela vai se privar e depois ela vai querer comer. E esse ciclo, né, que a gente chama, né, esse ciclo justamente de um descontrole na alimentação, onde a pessoa não aprende a ter controle, não aprende a inserir aquele alimento de maneira que seja saudável, né, de maneira que consiga, né, manter aquele alimento, acaba, né, gerando cada vez mais um transtorno, o reganho de peso. Então é importante a gente entender
qual é o meu contexto, né, da minha alimentação. E isso, gente, não é, a gente não vai simplesmente pegar assim, quanto que eu tenho que comer de doce? Então é uma barrinha de chocolate, então eu vou comer uma barrinha de chocolate. Só que às vezes essa barrinha de chocolate, junto com o meu almoço, né, o meu almoço ele não tá bem balanceado, a barrinha de chocolate não vai ser a culpada por a gente estar ganhando peso. Tem outras questões, né? Então não é simplesmente uma balinha que a gente está consumindo que faz a gente ganhar peso, não é simplesmente um docinho que a gente está comendo. Tem todo um contexto. E se a gente, dentro de um contexto saudável, colocar uma barrinha de chocolate ou um docinho, não vai fazer com que a gente ganhe peso. É isso que eu quero que vocês entendam aqui nessa live, é que não é o doce que faz a gente engordar, é todo o contexto da nossa alimentação. Então, dentro de um processo de emagrecimento, o jeito errado da gente inserir, né, o doce é justamente pensar que o doce que faz a gente ganhar peso. E aí, retirar o doce. Ou então, deixar o doce pro dia do lixo, né, que é muito comum pessoas que querem emagrecer no famoso dia do lixo.